those of you that are watching online, you can, the event's going to be bilingual, and there's simultaneous translation. You can sort of click on the Zoom option to have translation either Portuguese or English. You should also be able to ask questions through the Zoom. If you have any questions, just send them to us, and we will try to capture some of those questions and ask them towards the end of the session today. Well, it's a great honor to have Justice Luis Fux here today with us. He's a minister of the Supreme Court of Justice and president of the Supreme Court, as well as the National Council of Justice since 2020. He's also a professor of at the School of Law at the State University of Rio de Janeiro. And he will be speaking to us on questions of human rights and democracy in Brazil. We also have the honor of having Professor Kendall Thomas here from the School of Law, who will be moderating and providing some commentary. Kendall is an expert on legal philosophy, critical race theory, feminist legal theory, and law and sexuality. Without further ado, I'm going to turn it over to our speaker. Thank you all for being here. And again, there's simultaneous translation available online, and we welcome questions from the audience, both in person and online. So I will turn it over to the Justice. Muito obrigado. Prazer. Muito bom dia a todos. Há vários colegas brasileiros aqui. Daí a tradução simultânea, vou me dirigir a todos. Preliminarmente, eu gostaria muito de manifestar, como Chief Justice da Suprema Corte Brasileira, a honra de estar presente aqui nessa prestigiosa casa de estudos, principalmente na companhia do professor Kendall Thomas, uma honra muito grande, professor, que também é diretor de Direito e Cultura da Columbia of Law. Bom, essa semana nós tivemos na Organização dos Estados Americanos, no Comitê dos Estados Americanos, para falarmos sobre dignidade humana, direitos humanos, democracia, Estado de Direito no Brasil. E o nosso objetivo é ser o mais leal possível, o mais sincero possível sobre como é o Brasil nesse campo, principalmente à luz do que o Poder Judiciário realiza. Então, evidentemente que isso é elementar. O Brasil tem um poder executivo, tem um poder legislativo, tem um poder judiciário. E essa ordem que a Constituição estabelece é exatamente porque o Poder Judiciário no Brasil é o único poder que tem competência constitucional para rever os atos dos demais poderes. Daí a importância do Poder Judiciário e, consequentemente, do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário, notadamente a Suprema Corte Brasileira, tem sido assim, uma grande defensora dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito. Todas, absolutamente todas as questões que gravitam em torno desses temas são julgados à unanimidade pela Suprema Corte. Então, a Suprema Corte hoje é considerada a grande guardiã da democracia e também uma corte de tutela muito expressiva dos direitos humanos e do Estado de Direito. Eu, então, começaria pelos direitos humanos, ressaltando que a Constituição brasileira é uma das constituições mais modernas do mundo. Ela é de 1988, então ela é posterior à Constituição Portuguesa e Espanhola,
mas ela é muito analítica, dispõe sobre vários ramos do direito e é considerada uma Constituição que prima pela proteção dos valores morais da sociedade e das razões públicas do Estado. Então, eu sempre gosto de falar sobre casos concretos, porque isso dá uma ideia de como que a Corte ela efetivamente atua. Em primeiro lugar, nós temos uma premissa. A tutela da dignidade humana para nós é a própria tutela da humanidade. E onde não há tutela dos direitos humanos, da dignidade humana, para nós é um país que não tem Constituição. Tanto assim o é que, na abertura da Constituição brasileira, ela é promulgada sob a proteção de Deus, talvez seja uma das poucas constituições, a brasileira, que traga Deus na sua introdução e tem como um dos grandes fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Então, hoje, no Brasil, de acordo com o neoconstitucionalismo, nada se resolve em termos de problemas pessoais e problemas humanos sem passar pelo tecido constitucional, por esse grande princípio constitucional, que é o princípio da dignidade humana, que, como a professora Hannah Arendt bem destacou, foi um valor da dignidade humana que ascendeu depois de lutas e barricadas contra o nazifascismo e depois do julgamento nos quarteirões da Baviera pelo Tribunal de Nuremberg. Então, hoje, o centro de gravidade do direito brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, é a pessoa humana. A pessoa humana, hoje, ela ilumina o universo jurídico. E isso tudo seria só uma colocação doutrinária se eu não trouxesse aqui exemplos do que nós já fizemos em prol da dignidade da pessoa humana e que talvez os senhores não tenham tido conhecimento. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as crianças com deficiência, elas têm de estudar em colégios comuns, para que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes já se acostumem com as adversidades e possam tratar essas pessoas de igual para igual. Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal julgou por unanimidade a legitimidade das ações afirmativas, sob a invocação de que nem todos têm chances iguais. Então, é preciso que se atue positivamente para que as pessoas que não têm as mesmas oportunidades possam ter também, digamos assim, as mesmas chances, tendo em vista que a Constituição Federal, que é o ideário da nossa nação, promete uma sociedade justa, com erradicação das desigualdades. Então, não adianta prometer apenas como letra morta no papel. É preciso realizar. Além disso, recentemente, nós julgamos um caso em que uma moça, ela foi criada por um pai muito amoroso, mas, num dado momento, descobriu que não era filha dele, que era filha de um outro homem. E o pai biológico tinha condições de mantê-la na faculdade, mas o pai sócio-afetivo não tinha. Então, ela conversou com os pais, conversou com a mãe, disse que adorava aquele pai sócio-afetivo, mas que ela precisava procurar a sua identidade biológica. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa moça tinha o direito de ter duas paternidades,
a paternidade socioafetiva e a paternidade biológica e autorizou o registro das duas paternidades. Eu ainda me lembro de um tema interessante que aqui os senhores também enfrentaram, que foi o tema da união homoafetiva. A Constituição brasileira, nos direitos e garantias individuais, ela traz muito claro que todos são iguais perante a lei, independentemente do seu credo, independentemente da sua cor da pele, independentemente do traço da sua personalidade, que a própria Constituição chama de orientação sexual. E a Constituição Federal, por 11-0, por que eu digo 11-0? Porque muitas vezes se fala, a Suprema Corte brasileira julga por 6-5. Mas a Suprema Corte americana julga por 5-4. A diferença é que aqui são 9, lá são 11. Mas a diferença é exatamente igual. Mas esses casos de direitos humanos e de valores morais, o Supremo Tribunal Federal é unânime. Então, julgou por unanimidade a legitimidade da união homoafetiva. Porque os juízes podem ter as suas opções. Podem ser casados, podem ter filhas mulheres, netos, e outras pessoas têm outras opções. O juiz não pode levar para o julgado os seus valores que não são valores constitucionais. O Estado é laico. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu sou juiz da Constituição. Eu sou guardião da Constituição. Então eu tenho mulher, eu tenho filhas, eu tenho netas, mas eu sou guardião da Constituição Federal. Eu devo obediência à Constituição Federal. Então, o Brasil, em termos de direitos humanos, não deve nada a nenhum outro país. Agora passemos, professor Kennel, para a parte relativa à democracia. E eu, professor, vou falar algo que é muito... poderia parecer algo arrogante, mas o Supremo Tribunal Federal tem dado demonstrações de um player que defende com muita veemência a democracia brasileira. Nós defendemos a democracia brasileira porque a democracia brasileira ela tem origem naquele velho discurso de Gettysburg do presidente Abraham Lincoln, o 16º presidente americano. Lá é o regime político do governo do povo, pelo povo e para o povo. E é assim que é. E os três poderes, por vezes, entram em fricção, exatamente por isso. Porque se o judiciário é o último a se manifestar, é o The Least Dangerous Branch, de Alexander Bickel, se ele é o último a se pronunciar e que ele tem o poder de rever as decisões, todas as vezes em que há um leve arranhão à democracia, uma possibilidade de crise democrática, o Supremo intervém. Os senhores certamente assistiram os últimos acontecimentos e o Supremo Tribunal Federal, nesse tema, ele é coeso, ele traz uma jurisprudência extremamente coesa. Há uma disfuncionalidade que se verifica com relação a uma suposta invasão de poderes, mas que, na verdade não é. Porque, conforme eu disse e reafirmo, o judiciário é o último player. Mas tem um detalhe que as pessoas não sabem.
a justiça, ela só se manifesta quando ela é provocada. A justiça não se manifesta se ela não é provocada. Os juízes da Suprema Corte não saem procurando problemas, eles são provocados. Então, hoje há o que se denomina de judicialização da política. O que é a judicialização da política? São os próprios políticos que perdem as suas votações na arena própria, que é o parlamento, e recorrem ao judiciário. O que é uma grande anomalia. Porque a arena política lá perdeu lá, devia se contentar. Isso faz parte do jogo democrático. E nós não temos um governo de juízes eleitos. Nós somos concursados. Nós temos... A Constituição estabelece que os poderes são independentes. Independência significa poder julgar um ato do Executivo, poder julgar uma lei inconstitucional, sem que isso crie uma crise institucional. Então, a democracia brasileira ela é muito sólida. Não há a menor chance de que a democracia brasileira sofra qualquer risco nas eleições vindouras. Absolutamente nenhum risco. Há o que nós denominamos de uma vigilância suprema. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, assim como ocorreu em Alhures, ele manterá rígida a democracia brasileira. A látere, quer dizer, sem prejuízo disso que estou afirmando, na qualidade de chefe de poder, já tive a oportunidade de conversar com supostas pessoas que seriam ameaças à democracia, as forças militares. Os generais não têm o menor interesse em romper com a democracia. Eles não têm interesse, eles não querem isso. Quem ganhar a eleição vai assumir, e num estado de absoluta normalidade. Porque o judiciário respeita essa separação de poderes, mas resguarda com muita consciência e com muita coesão a democracia brasileira. Então, isso é algo que precisa ser dito para os nossos colegas brasileiros, que às vezes ouvem notícias, e às vezes as notícias chegam de maneira alarmante. Por que as notícias chegam de maneira alarmante? Porque até um dado irônico. A professora Olga Yurkova, jornalista ucraniana, participando de um evento da fake news, no Canadá, ela disse: a verdade é muito entediante. A verdade não agrada a ninguém. O que agrada é a possibilidade de um golpe, que é completamente descartável no nosso país. Porque não só a vigilância do Supremo Tribunal Federal, como também a falta de vontade de haver no Brasil um golpe numa democracia consolidada há 32 anos, com o advento da nova Constituição Federal. Por outro lado, aqui a nossa conversa na Colômbia é sobre exatamente essa questão relativa à democracia e o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é o denominado rule of law. Nós estamos sujeitos à lei. Na Constituição italiana,
há uma regra muito clara que diz assim: il giudice sono soggetto soltanto alla legge. Os juízes são sujeitos somente à lei. E como é que isso se passa no Brasil? No Brasil, nós vivemos um estado de legalidade. Os homens públicos, isso é importante. No campo privado, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. No campo público, os homens públicos só podem fazer aquilo que a lei permite. É diferente. No campo privado, liberdade jurídica. Fazemos tudo que a lei não permite. Fazemos tudo salvo o que a lei proíbe. Então, por exemplo, o Brasil reconhece dívida de jogo? Não. Reconhece o jogo? Não. O incapaz pode fazer negócio jurídico? Não. Então, todos são livres, menos aquilo que é proibido da lei. Os homens públicos podem fazer tudo que a lei permite, mas só podem fazer o que a lei permite. O que a lei permite, eles podem fazer, e não podem fazer o que é vedado na lei. Agora, há um dado irônico interessante. Os italianos são muito irônicos, sensíveis. E quando eu comentei com um integrante da Corte de Cassação italiana que o Brasil adotava a legalidade tal qual a França, ele disse, mas hoje não é muito bem assim. Então ele disse, no Brasil, o homem público só pode fazer o que é autorizado na lei, e no campo privado ele pode fazer tudo, salvo proibido na lei. Na França é igual. Agora ele disse, na Itália, pode-se fazer tudo, até o que é proibido na lei. E na União Soviética não se pode fazer nada, mesmo o permitido na lei. Mas nós vivemos num Estado de Direito, então nós podemos fazer o que é autorizado e o que não é autorizado. Só que hoje o princípio da legalidade, ele é acrescido de um outro conceito, que é o conceito de juridicidade. Depois dos estudos seminais do professor Ronald Working acerca do Freedom's Law, em que se verificou que o direito não é mais só regras jurídicas. Então nós temos uma regra sobre orçamento, temos uma regra sobre composição dos poderes públicos e temos princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da razoabilidade, princípio da transparência e vários outros princípios. Então, hoje, eu particularmente sou juiz de carreira. Eu sou juiz desde 27 anos de idade. Então, hoje, não se pode aplicar o direito ao caso concreto. Uma causa, professor, ao caso concreto, tem que passar pela lente da Constituição. Se eu vou resolver um problema humano, eu tenho de passar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de a solução ser inconstitucional. Então, vejam o seguinte, nós temos hoje na Constituição regras e princípios. Onde há regras não se aplica princípios. A regra obedece à técnica da concreção, aplica ao caso concreto. Quem causa um ato ilícito é obrigado a indenizar. Então, causou um ato ilícito, aplica a lei, é obrigado a indenizar. No campo do direito eleitoral, por exemplo, não se pode admitir que o homem concorra às eleições quando ele já é, no passado, condenado por improbidade. Já demonstrou que não tem habilidade para lidar com a coisa pública. Vamos ficar na habilidade, para não falar
na falta de honestidade. Então, esse homem é inelegível. Errou com a coisa pública uma vez, não vai errar de novo. Então, no Brasil existe o princípio da moralidade eleitoral. Mas há também uma regra que estabelece que não se pode mudar as regras do jogo democrático no meio da campanha. Porque o candidato ele já começa a trabalhar um ano antes. Nós vamos ter eleições no Brasil. Estamos trabalhando já. Então, o artigo 16 da Constituição diz: para mudar as regras do jogo democrático, tem de respeitar o princípio da anualidade. No ano da eleição não pode mudar as regras eleitorais. Pois bem, quando eu entrei no Supremo Tribunal Federal, há 10 anos atrás, a população, por iniciativa popular, erigiu a denominada Lei da Ficha Limpa. Só que as eleições eram em outubro e a Lei da Ficha Limpa veio em junho. Não era possível aplicar. E o princípio da moralidade eleitoral? Não, o princípio da moralidade eleitoral é um princípio. Mas antes do princípio tem a regra que diz que não pode mexer. Então, na Ficha Limpa 1, prevaleceu a regra. Na Ficha Limpa 2, quer dizer, na outra eleição, havia lei. E essa lei tinha que passar pela Constituição. E a Constituição exigia moralidade eleitoral. Então, no momento do registro das candidaturas, aplicou-se o princípio da moralidade eleitoral. Porque a moralidade eleitoral, no Estado democrático de direito, ela deve obedecer não à opinião pública, mas ao sentimento consolidado, o sentimento constitucional do povo. O professor Peter Habermas escreveu que a Constituição ela é lida, ela é interpretada por uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Isso significa dizer que o senhor interpreta a sua Constituição, eu interpreto a Constituição. O legislador interpreta a Constituição na hora de elaborar as leis, e os juízes interpretam a Constituição na hora de aplicar o direito. Então, eu resumidamente, obedecendo o nosso prazo, eu tenho muito prazer de ouvir o professor Kendall, eu diria que hoje, sob o ângulo do Estado democrático de direito, o Brasil está muito solidamente edificado. E sob o ângulo dos direitos humanos, o Brasil está internacionalizando a sua jurisprudência. Vocês sabem que os acordos do Supremo, quando nós vamos lá para um acordo, nós citamos casos da Suprema Corte Americana, casos antiquíssimos. Mas hoje, a Corte Suprema Americana foi a que mais julgou casos de free speech, liberdade de expressão, e de Covid. Então, hoje nós temos 2 volumes, um sobre Cases Law Compilation, Covid-19, foi a corte que mais julgou casos de Covid, vacina obrigatória, quem é quem pode mandar, o Estado, o município, a União. Então, nós estamos exportando, internacionalizando a jurisprudência da Suprema Corte. Como hoje é assim um dia tão festivo para todos nós, eu tenho meus compromissos na ONU, mas fiz questão de vir aqui na Universidade de Colômbia, onde há vários meninos e meninas brasileiros. Eu fiz questão de falar na minha língua mãe, porque eu sou chefe de um poder e eu acho que o chefe de poder tem que falar na sua língua mãe, à medida em que também os outros chefes de poderes falam na sua língua mãe.
Então, sobre os direitos humanos, eu achei uma passagem muito bonita, que, para encerrar aqui a nossa interlocução e ficar a critério das perguntas. Então, essa passagem lúdica diz o seguinte: os anos vão passando. Só fica a saudade dos tempos felizes da mocidade. Isso é para mim, não é para vocês. Todos devemos respeito pelo que há de muito sagrado, que é o respeito ao próximo, o amor ao próximo, que se traduz na seguinte frase: sou o que sou, e não como os outros queriam que eu fosse. Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Again, it's a distinct honor for me to be here this morning and to have been asked by Professor Zenia to offer some thoughts on the very rich and layered comments that Justice Fuchs has offered to us this morning. I cannot possibly address all of the many very interesting questions that he has placed on the agenda for reflection this morning, so I'm going to limit myself to just a few. Why don't I give this? Yes. So I should begin by noting, as we are increasingly reluctant to do, the extraordinary circumstance in which we all find ourselves. The last time I was with a member of the STF was across the plaza at Columbia Law School when Justice Barroso, am I getting his name right? Came at the invitation of our very active and important student association of Brazilian law students who every year have organized, with the assistance of law firms in Brazil, an extraordinary day of panels and lectures that have brought a cohort of people from Brazil to Columbia Law School for dialogue and discussion about law and policy issues that affect both our countries in different ways. And I have learned so much from those rich convenings. And I want, on behalf of my Brazilian students, to issue an invitation to you now to come back after the pandemic and to spend some time with us here at the law school in the hope that we can have the kind of extensive discussion that the issues, the important issues that you've raised today, warrant. I'm going to limit myself to some observations and some questions that seem to me to sit at the intersection of the very important, the two large, very important themes that Justice Fuchs has offered up to us for consideration. And they have to do with the idea of the Estado de Direito, which is literally untranslatable as a phrase into English, right? We don't talk about the state of law in English. We don't have a term such as the Germans have of the Rechtsstaat. We don't have a phrase such as the French have of l'état de droit. We do talk about the rule of law. And we also talk about rule of law democracy. And Justice Fuchs spoke in terms of human dignity and the relationship between human dignity and democracy.
and although he did not use this phrase, for me, a norm that is embedded in the idea of the rule of law and the state of law is the notion of the dignity of law, of the dignidade, right, of law, and the relationship between two important notions for which this idea of the rule of law is a marker. One is the notion of legality, the rule of law, the supremacy of law, right? And the notion, as we say in the US maxim, that no person is above the law, right? A proposition which has been cited by our Supreme Court a number of times, including cases that involve the powers of the president, right? So this is an important normative commitment, the idea that government officials, like every ordinary citizen, are subject to the rule of law. Right? And indeed, this is a self-binding norm for judges, right? Because there's also something like a connection between the rule of law, democracy, and the institutional identity, responsibility, and accountability of courts. Right? And you spoke very powerfully about the ways in which the Supreme Federal Tribunal is an institutional guardian of Brazilian democracy precisely because of the power that is vested in the court to regulate, I think that was your term, to check, right, the powers of the so-called political branches. And so in the large political narrative, the constitutional narrative, the role of the court, the identity of the court, and the legitimacy of the court as an institutional organ invested with this authority to police, as it were, the conduct of the other branches of government, the legislature and the executive, is contingent upon the maintenance by the court as an institution and by every individual judge of the boundary between law and politics. You referred in your remarks to Alexander Bickel, who taught for many years at the Yale Law School, which is where I studied. And his great book, The Least Dangerous Branch, still, for me, is an intellectual achievement of the highest order and a source, really, of my own thinking about questions of constitutionalism, constitutional law, and the role of courts in a constitutional democracy. And you'll recall that in The Least Dangerous Branch, Bickel begins by addressing a problem. Namely, he says, judicial review, the power of courts to police and pronounce as a matter of law, right, on the constitutionality of actions taken by other branches is, and this is his phrase, a deviant institution, right? The mere fact of judicial review and the vesting in courts of this power is in tension with the notion of the democracy, right, in rule of law democracy, right? How is it that a minority of citizens acting as judges on a court can exercise what amounts to a veto power, right, over the decisions and actions of
officials in the political branches. And the answer to that constitutional law scholars in the United States have given is that power, which derives in part from the rule of law, of judicial supremacy, right, flows from the commitment to the rule of law, but also to, and this is Bickel's great theme, the ways in which courts as institutions elaborate and exercise what Professor Bickel called the passive virtues. Right? That is, they only use their power in a specific setting in which, in order to decide a dispute brought to the court and to adjudicate a dispute, they look to the Constitution as a source of law, right? And that circumscription, that limiting, that cabining of the power, which is husbanded and used only when absolutely necessary, is a self-imposed check that Bickel calls the passive virtues. And I've gone on at such length because I want to be clear, particularly for the audience, about the intellectual and cultural and social inculcation of someone trained in the American system, which forms the backdrop for the two questions that I'm about to raise. Justice Fuchs came to the attention of the international community just a few short months ago when he offered a ringing and robust defense of the role of the STF, but also of the Brazilian judiciary in Brazilian political life. And he said, I'm translating you, encouraging non-compliance with court decisions is undemocratic, illicit, and intolerable. And last year, in an article published in the Times of Israel, Justice Fuchs was quoted as saying, "I will always strive for moral values, Republican values, the struggle for democracy." So this understanding of the democratic responsibility of courts and of judges is a very powerful one, and one with respect to which statements such as the ones that I've read demonstrate Justice Fuchs's understanding of and willingness to exercise a leadership role, right? Not just as a voice for the court, but as a moral center within Brazilian political institutions for the notion of rule of law democracy, right? And the obligation of every political actor in the Brazilian system to abide by the principle of fidelity to the Constitution. Now, one thing I should have said that I didn't say, and I want to introduce it as a concept because it's also related to this question of the connection between legality and the exercise of judicial supremacy by courts and democratic legitimacy. And that is a notion which comes to us from France and from Montesquieu of the separation of powers, right? And the division of authority between the legislature, the executive, and the judiciary, right? And it is of a piece with the broader distinction that I've already mentioned between law, which is the lane, the province of courts on one side, and politics on the other. Right?
And in the words of the great Supreme Court Justice, 20th century Supreme Court Justice Felix Frankfurter, the legitimacy of courts depends on their willingness to stay above the fray of partisan political polemics, right? But for an outside observer who knows our Supreme Court, the Supreme Court of the United States, it seems to me that one of the perplexing features of the Brazilian case is the ways in which, if not in its design, in its operation, the Supreme Federal Tribunal is not only confronting the threat from outside to rule of democracy, right, but is in some ways creating internally the risks of threats to the rule of law democracy idea and to the notion of the, if not the dignity of law, the independence and the integrity of law as a distinct body of norms and as a distinct institutional practice that differs fundamentally from political decision-making, political action, and the like. So the two questions or the two issues that I'd like to raise and offer to Justice Fuchs for comment are about this tension between the guardianship of human rights democracy by the court as an institution and the presence, puzzling to an outside observer, of practices that seem to be at odds with the ideas that I've said are implicated by the rule of law democracy idea: separation of powers, judicial independence and autonomy, the separation of law and morality, and a host of other norms having to do, for example, with transparency and candor. So I want to take two examples that strike someone who is trained in the American system as irregular, odd, and, to use Bickle's phrase, perhaps even deviant, right? And the first is the very interesting practice, which would not take place in the United States, of what we call ex parte meetings between judges and political officials from other branches. This first came to my attention not with respect to the STF, but with respect to the revelation in the international press that Sergio Moro, whom I've also met and was privileged to speak with here at Columbia, had meetings, private meetings, with the prosecutors in the anti-corruption cases that really have been an explosive feature of Brazilian political and legal institutional life for some years now. And the emergence of the revelations that the judge who was supposed to be sitting as an impartial, neutral, objective decision maker was having these sidebar conversations with the prosecutors that people who were subject to prosecution knew nothing about, and which seemed to be quite informal and not just low visibility gatherings, but invisible. So I was very interested to learn of your public refusal in August of this year
to meet with the President of the Republic. In the press, you were quoted as saying, a precondition of dialogue between branches of government is mutual respect. But I also noticed that on at least 2 other occasions, you in your individual capacity, not with the other members of the court, have had meetings with other political officials. I'm thinking, for example, of the meeting with the governor of the state of Minas Gerais to talk about the settlement of the Mariana Dam disaster claims. And I'm also thinking of, it wasn't a meeting, but it was a public statement regarding the delay, a delay which you yourself said had never been seen, of the confirmation of Mr. Andres Mendonça to the STF, right? So these are, from an American perspective, these are public exercises of judicial authority or actions by judges that would be seen, again, in the American contexts, as a self-imposed threat, right? A self-inflicted risk to the rule of law, democracy, judicial supremacy, the separation of law and politics, and the like. And I don't want to be contentious or polemical. It got me thinking about the ways in which law is not just a question of institutions, not just a question, formal institutions, not just a question of rules, but a question of culture, right? And the cultural differences, I think, are underscored even more by a second feature of the judicial role and the workings of judicial institutions that I want to mention, and that is this curious, from an American perspective, this curious practice which is called in Brazilian Portuguese the pedido de vista, right? Which is an extraordinary thing. Now, those of you who are lawyers in the audience know that the STF is a court of compulsory jurisdiction. That is, it has to accept cases, categories of cases that are otherwise properly before it, right? So the docket can be set, as I understand, by the chief judge, but the pedido de vista is an extraordinary technique, for lack of a better term. The official discourse, as one learned commentary on the practice has described it, the official discourse on the pedido de vista frames it as a mechanism for extended analysis of particularly complex cases, right? So it is a device for stopping the clock on pending adjudication because the complexity of the issues raised by a case requires more study, right? But it's fairly clear to people who followed the practice that more often than not, the claim, and it's not a collective decision by all the justices or majority of the justices, but it's an informal practice. So it's not formal or institutional, it's informal and individual, right? So one justice can say, I want a pedido de vista, and that stops everything. So you yourself were the unfortunate recipient of one of these in a case
the April 2014 en banc decision deciding ADI 4650, the challenge brought by the association, the Brazilian Bar Association, against the campaign finance law, specifically the provisions of the laws that allowed private companies to make campaign contributions. And the Bar Association argued that that was unconstitutional because corporations can't vote. And you agreed with them. But then two of your colleagues asked for these vistas, and that stopped the clock on the case, even though a decision had already been made. And one of your colleagues actually ran the clock for, I think, almost a year and a half. Now, that's something that would never happen in the United States. And it's relevant because, as you know, there's a case pending in the STF involving a claim against indigenous Brazilians about land rights. And the case started in October of 2020. There was a recess in June 30th of this year. The case was resumed at the end of August, beginning of September. And then on September 15th of this year, your colleague, Justice Moraes, asked for perdido de vista. And it's very interesting, in this example, because the issue in the case is, I need more time, that's the vista. But the issue in the case, one of the issues in the case is about time, the so-called marco temporal, and whether or not the claims of the indigenous Brazilians that their land has been stolen from them is going to be viewed as of 1988 and the adoption of the current Brazilian Constitution, or whether the fact that these people were not on the land in 1988 is a function in part of the long history of genocide and land expulsion that they suffered. And so my question here would be, to what extent is the acceptance of the pedido de vista, which is only supposed to last for 30 days, but which is routinely ignored, right? And according to one account, sometimes these delays, the vista delays, actually occur for decades, right? So this device, this timing, this manipulation of the timing of decisions arguably undermines the notion of the rule of law and other ideas that are thought to be very important, like speedy decision making. Justice delayed is justice denied, we say in the US. Justice delayed is justice denied. And so my question is, what are the costs to the legitimacy of the court of these two practices? Justices meeting with other parties with respect to matters that aren't about adjudication, aren't about deciding the legal rights and wrongs and responsibilities of parties in a public setting that everybody can observe, where the court acts in a corporate capacity rather than individually, and what are the costs for the legitimacy of judicial review and therefore of rule of law democracy for this, what from an American perspective is a truly dangerous practice of the pedido de vista, particularly when in the indigenous American case, two of the justices have already announced their conclusions about the merits of the case. And in the earlier case I mentioned, I think it was a 6-1 vote, which meant that at the time the pedido was asked for, even if all the other justices had voted against you, your position would have still prevailed on the merits. And so it occurs to me, you began by talking about the judges as players. It occurs to me that culturally, we could argue, or I'll ask this as a question, could one argue that culturally, what one is seeing in these two practices is the truth of an observation made some years ago by Lourenço Rega, who said that there are no dimensions in Brazilian life that are not
encompassed by jeitinho, right? So you have the rule of law on the one hand, and then you have on the ground what appears to be a practice of the legal or juridical or judicial jeitinho, right? Where one person, through informal means, without having to give a reason, right, can use and abuse a rule to try to time decision making. Well, maybe there'll be other justices who will join the court, or maybe Fuchs will leave. Maybe there'll be a new president, right? And so this tension between the rule of law, right, and the rule of politics, and what I would call the judicial culture of the judicial jeitinho, is very troubling from an American perspective, and appears to be an example of the ways in which culture and the politics of culture matter to legal culture and the actual institutional work of courts in ways that are fascinating to me as someone who looks at the Brazilian example from the outside. But one could argue that these are cases in which the court risks corrupting through its own practices the idea of the separation of law and politics, the separation of power, the finality of the law, right? And the legitimacy of judicial review as dependent on judges staying above the play of partisan politics. So it's all right for courts to be players, but they have to be so as courts. And I've often thought, particularly given the power that individual ministers have, that the STF is still a court in search of itself, right? I look at other young constitutional courts, like the South African court, for example. And the institutional identity of South African court, I think, is a function in part of the fact that, unlike the Brazilian court, the South African court has reckoned publicly and repeatedly with the fact that it was an important institution in the transition from authoritarianism to democracy. Brazil, in very important ways, has yet to come to terms with the legacy of the dictatorship and the ways in which the dictatorship and the political culture created by the dictatorship continues to haunt and to threaten the possibility of democracy in Brazil in the present. It is not surprising that you have a president who took an oath to obey the Constitution, right, attacking the Constitution and in effect calling for, or coming perilously close to calling for, a revival of not just authoritarian constitutionalism, but of dictatorship or elements of dictatorship. And so the defense of democracy under those circumstances is fraught. But the problem arguably is compounded when you have these elements in the Estado de Direito of the courts themselves engaging in practices that blur the line between law and politics, that undermine the notion of a separation between executive and legislative and judicial roles. So I offer that up as a commentary on what I call the democratic dignity of law and the responsibility of courts to understand their role in a democracy as one that is not just about the formal institutions, but about the informal practices of those who are charged under the system to exercise the judicial function. Thank you very much. Eu ouvi com muita atenção as observações muito pertinentes do professor Kendall sobre a justiça brasileira. E há um detalhe muito importante que nos torna muito diferentes, assim, em termos de corte, né? Só para que vocês tenham uma ideia, a corte americana, ela julga 70 processos por ano. A corte brasileira tem 39 mil processos para julgar. Qual é a diferença? A diferença é que a Constituição americana
ela tem um dispositivo que a Corte pode rejeitar o julgamento da ação por entender que a sociedade americana não está preparada para receber aquela solução. Já na Constituição brasileira, uma vez prejudicado, uma vez provocado o judiciário, ele tem o dever de julgar. Ele tem o dever de dar uma resposta. Quando nós verificamos que o momento não é adequado para aquela solução, nós usamos aquilo que o professor Kendall chamou de jeitinho brasileiro, que é o pedido de vista. Quer dizer, a sociedade não vai entender essa solução agora. Então, vamos esperar. Como nós não podemos rejeitar a ação, nós colocamos ela em stand-by. O jeitinho é o pedido de vista. Esse é o jeitinho. Mas por quê? Porque nós não temos a possibilidade que a Constituição americana concede à Suprema Corte de rejeitar. Não, essa ação não vou julgar agora. Uma segunda observação que eu observei da narrativa do professor Kendall é com relação assim, ao meio ambiente, como é que a Suprema Corte tem se pautado, que também tem um aspecto político. O nosso presidente já fez várias declarações, mas uma coisa são as declarações que ele faz, outra coisa são as decisões da Suprema Corte. Eu disse no início, a Suprema Corte brasileira, em termos de direitos humanos, ela é unânime. E a jurisprudência brasileira, reconhecida pela ONU, é a jurisprudência mais frutuosa, que tem maior casos de jurisprudência sobre o meio ambiente, são os tribunais brasileiros. Agora a questão do meu amigo, my friend, Moro, Sérgio Moro. Eu sou juiz de carreira, ele também é juiz de carreira, eu tenho uma profunda admiração pelo juiz Sérgio Moro. Ele empreendeu um combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil, e, na verdade, ele seguiu o due process of law, ele seguiu todas as regras. Agora, então, me perguntariam vocês, por que agora, então, anulou a Lava Jato? E o que houve um vício formal? Eu queria dizer de antemão que eu fui vencido e não convencido. Eu fiquei vencido e não convencido. E explicar a vocês simplesmente o que houve. A defesa dos réus da Lava Jato, eles alegaram que se defenderam em local diverso onde eles deveriam ter se defendido. Então, por exemplo, você, a sua origem, você nasceu onde? São Paulo. Hein? São Paulo. São Paulo. Se eu movo uma ação contra você em Brasília, você pode dizer, eu não tenho condições de me defender em Brasília. Minhas provas estão em São Paulo, meus advogados estão em São Paulo. E você reclama, há uma incompetência do juízo de São Paulo. Tem que ser o juízo de Brasília. Só que a lei brasileira, ela estabelece que só se decreta nulidade do processo se prejudicou a sua defesa. E no caso da Lava Jato, ninguém foi prejudicado. Eles ofereceram inúmeros recursos, todos os recursos. Eu contei, foram 96 recursos. Então, eu fiquei vencido, porque no Brasil há uma regra, que foi uma regra consagrada há 30 anos atrás, no Congresso Internacional de Portugal, que dizia: não se decreta a extinção do processo onde não há prejuízo. E não houve prejuízo.
O que os advogados fizeram? Nas ações, eles alegaram esse defeito. E todos os tribunais disseram, esse defeito não é capaz de anular os processos. Então, é uma anomalia da nossa corte, eles entraram com habeas corpus, e através desse habeas corpus, numa das turmas, que não é a minha, são 2 turmas, numa das turmas eles conseguiram obter o habeas corpus e anular o processo. Mas anular o processo não significa que acabou o combate à corrupção nesse caso. Anulou o processo, ele continua. Ele anulou a partir do momento e vai continuar a haver a ação em busca de todos os valores desviados da Lava Jato. Até porque nós hoje teríamos que chegar à seguinte conclusão: tem que devolver o dinheiro de todo mundo. Se não houve nada, vamos devolver o dinheiro. E houve muita coisa, porque as delações premiadas, elas noticiaram que houve todos esses desvios. Não tem como não continuar esse combate. Então, no colegiado, a gente costuma respeitar a independência do colega, uma maneira de você conviver no colegiado. Mas, de toda maneira, essas ações, elas foram anuladas, mas elas não absolveram ninguém. Elas continuarão a ser movidas e, eventualmente, pode até a condenação surgir num momento em que as autoridades estejam exercendo as suas funções. Eu achei que foi isso, basicamente. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Kendall. A gente estava na esperança de ter um pouco de tempo para tomar perguntas da audiência aqui, da audiência online, mas realmente a gente esgotou o nosso tempo, então vamos ter que encerrar aí. Novamente agradeço a presença dos dois. Foi uma conversa muito rica, aprendi muita coisa e agradeço aos participantes e queria também agradecer os sponsors do evento, inclusive o grupo Brazil Talk, o grupo de alunos aqui da Universidade de Colômbia que ajudaram a organizar o evento hoje. Então, muito obrigado. Preso.